Olá! Vamos mergulhar hoje na mente de um investidor num dia num dia daqueles, um dia de caos total no mercado. A gente vai acompanhar o raciocínio por trás de uma decisão de milhões de reais, tomada ali, no calor do momento. Vamos lá desconstruir isso? E para começar, essa frase do próprio investidor, dita nesse dia, já dá o tom da coisa. É isso, o campo de batalha estava montado. Um ambiente de pressão máxima, onde a única certeza é a incerteza e qualquer passo em falso pode custar muito, muito caro. Tá, para entender a aposta, primeiro a gente precisa entender o cenário. Vamos dar uma olhada nas condições que estavam na mesa naquela manhã, que foi bem crítica. O cenário era de puro estresse. Imagina só, os bancos caindo forte, perdendo 40 bilhões de reais em valor de mercado, em um único dia. Ao mesmo tempo, o dólar e os juros futuros, lá para cima. Era um sinal claro de medo generalizado. Sabe aquele clima de corre que o bicho tá pegando? Era exatamente esse. E aí que entra o ponto central do conflito, porque apesar desse caos todo, existia um compromisso. Uma regra clara. Toda semana, uma quantia bem relevante de dinheiro precisava ser investida. Não importava se o céu estivesse caindo. Agora, um detalhe interessante aqui é a linguagem, né? O termo prata. É uma gíria para dinheiro, mas o valor depende da mesa em que a pessoa está sentada. Para alguns, 10 pratas são 10 reais. Para outros, pode ser 10 mil. Mas aqui nessa conversa de gente grande, quando se fala em uma prata, estamos falando de 1 milhão de reais. A escala é outra. Bom, com 1 milhão de reais na mão para alocar no meio do pânico, o investidor se viu numa encruzilhada. Basicamente, dois caminhos bem diferentes se apresentavam ali na frente dele. A escolha era essa. De um lado, seguir o plano original, comprar mais daquele ativo que estava caindo e que ele gostava, apostando na recuperação. Do outro, dar um cavalo de pau e correr para a segurança da renda fixa, que de repente estava pagando taxas históricas. Era uma decisão clássica entre ataque e defesa. Então, o ponto crucial aqui não é só o que escolher, mas como decidir. E toda essa decisão foi guiada por uma filosofia central, uma filosofia que vai totalmente na contramão do que a maioria das pessoas faz. Essa frase aqui, ela revela tudo. É uma desconfiança profunda no consenso do mercado. A visão aqui, em momentos de pânico, a tal sabedoria da multidão, vira a loucura da manada. Então, para esse investidor, ver todo mundo correndo desesperado para um lado é o maior sinal de todos para ele parar e olhar na direção oposta. E essa ideia, a tal mentalidade antimanada, é a chave que abre a porta da decisão final. Para ele, o medo extremo no mercado não é um alarme de incêndio para sair correndo. Pelo contrário, é o sino tocando, avisando que é a melhor hora para comprar ativos bons com um belo desconto. Vamos ver agora como essa filosofia, quando combinada com os dados puros e frios, acabou revelando uma janela de oportunidade daquelas bem raras no mercado de títulos públicos. A pergunta que não queria calar era essa. Poxa, se o mundo parece que vai acabar, por que alguém travaria o dinheiro por décadas no investimento de longo prazo? A resposta? Bom, a resposta estava em um único número. E esse foi o gatilho: 7,19%. Essa era a taxa que os títulos de tesouro IPCA+ de longo prazo estavam oferecendo. Inflação mais 7,19% ao ano. Para quem acompanha a renda fixa, esse número é algo extraordinário. E só para colocar em perspectiva, uma taxa dessa só aparece em momentos de estresse máximo. É um evento que acontece em apenas 2% do tempo, historicamente falando. Basicamente, era o mercado gritando: perigo! Mas para uma mente que pensa diferente, o que se ouvia era oportunidade única. O investidor tem até um apelido para essa estratégia. Ele chama de IPCA mais praia. O nome já diz tudo, né? A ideia é essa: travar uma rentabilidade tão alta por tanto tempo que lá na frente ela sozinha poderia garantir uma aposentadoria bem tranquila. Com essa percepção de oportunidade histórica na mão e guiado pela sua filosofia antimanada, o investidor foi para a execução. Foi a hora de fazer a aposta final. E a execução foi assim, rápida e sem hesitação. Primeiro passo, saldo confirmado na conta, 1 milhão de reais à prata. Segundo passo, ativo escolhido, um título de prazo longuíssimo, vencendo só lá em 2065. E o passo final, ordem executada. Pronto, aquela taxa histórica estava travada por décadas. E veja bem, essa prata não foi um movimento isolado.
ela se somou a uma posição que já existia. Com esse novo aporte, a aposta total do investidor nessa tese de juros altos de longo prazo subiu para 7 milhões de reais. E no final das contas, essa reflexão do próprio investidor resume perfeitamente o que é uma aposta contrária. Existe um reconhecimento total do risco. Ou o ganho vai ser enorme, ou a perda vai ser bem dolorosa. A pergunta que fica no ar não é só sobre o dinheiro, é sobre convicção. Quando todo mundo está correndo de medo, qual o tamanho da confiança na própria análise? É isso que estava em jogo.